Irmãos, bom dia. Vou fazer uma leitura breve do Salmo 51. O irmão não precisa abrir necessariamente. O texto que nós vamos estudar hoje de manhã é Romanos, capítulo 12. E nós vamos estudar do versículo 3 até o versículo 8. O tema da lição é misericórdia como um dom de Deus. E nós estamos tratando do tema da misericórdia. Então eu gostaria apenas de ler o Salmo 51, verso 1 e 2. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Vamos orar mais uma vez, irmãos, pedindo para Deus nos abençoar nesse tempo juntos. Soberano Senhor, obrigado porque temos a chance, Deus, de estudar a Tua Palavra. Obrigado porque ainda nos é dado essa condição de estarmos aqui livres, Deus, sem impedimentos por parte da legislação, por parte de alguma proibição. Obrigado pelo Teu amor, obrigado por Tua graça nas nossas vidas, especialmente por Tua misericórdia. Que possamos, Deus, hoje, mais uma vez, ter a compreensão da exposição da Tua Palavra, no sentido de que nós não merecemos nada, nós não temos nada para oferecer ao Senhor, e mesmo assim, Deus, o Senhor nos escolheu, o Senhor, através da Tua misericórdia, Deus, nos concedeu a salvação, nos concedeu a participação do Teu reino, nos concedeu desfrutar e fruirmos da Tua presença, da habitação do Teu Santo Espírito. Que essa palavra hoje, que vamos, Deus, estudar, ela possa transformar as nossas vidas, possa moldar o nosso caráter, possa nos fazer, Deus, mais parecidos com o Senhor, à medida que o Senhor vai nos agraciando, à medida que o Senhor vai distribuindo os Teus dons a nós, para que possamos usar para Ti, em favor do próximo. Eu oro grato por tudo, em nome de Jesus, amém. Irmãos, então nós vamos estudar um pouco, agora de manhã, o trecho de Romanos capítulo 12. Como eu já disse, os versos, eles vão do verso 3 até o versículo 8, tá? Com ênfase no dom da misericórdia. Tá? A ênfase vai ser nesse sentido. A misericórdia como um dom de Deus para que nós possamos também desenvolver e possamos desempenhar esse dom. Tá? Apesar do texto nos trazer uma compreensão acerca das misericórdias de Deus, por causa dos capítulos anteriores, nós vamos hoje de manhã tentar pensar em como nós podemos desenvolver esse dom de misericórdia. Às vezes, irmãos, nós ignoramos, não sei se essa é a palavra, mas às vezes nós somos omissos, irmãos, quanto à distribuição dos dons que o Senhor ele distribui para a sua igreja. Nós não temos assim por tradição, até por cultura na igreja, por cultura nossa na igreja, de difundir mais, ou de anunciar mais, ou de se falar mais a respeito dos dons, não é? Às vezes os dons nós damos um tratamento um pouco assim limitado, restrito, porque na cultura evangélica nós vemos uma distorção e às vezes nós ficamos um pouco restritos, ficamos vagarosos, né? Somos devagar para a gente trabalhar essa ideia dos dons. E o objetivo não é atacar ninguém, atacar nenhuma instituição, nenhum tipo de igreja, mas por causa da forma errada, que nós entendemos que é errada, por causa dos exageros com que eles se utilizam de alguns dons,
especialmente dons de profecia, que eles entendem que eles recebem revelações novas, especiais de Deus, dons de língua, especialmente por causa desses dois dons, nós omitimos os demais dons que Deus distribui para a igreja. Nós não falamos muito sobre dons. Eu estava estudando o texto e eu pensei várias vezes sobre essa questão. Nós, como igreja aqui de Vargem Grande, nós não falamos muito sobre os dons. Raro, é difícil você saber qual irmão tem um dom. Não é? Se eu perguntasse aqui agora de manhã, irmão, qual dom você tem? Qual dom você tem certeza de que Deus te deu esse dom para você desempenhar, para você realizar? Talvez um irmão mais expressivo, né, mais corajoso, vai dizer, eu tenho o dom de ensino, né? Até por causa da afirmação de outros. Às vezes um irmão ou outro tem essa convicção, meu dom é regência de coral, né? Eu sou o regente do coral e eu tenho esse dom. Tudo bem, tem um talento sim, tem um dom dado por Deus de liderança, né, de ministério. Isso é bom, isso é importante. Mas você acredita que existem outros dons na Bíblia? Você sabe quais são esses dons? Dons de ofertar com generosidade, como está relatado, por exemplo, em Romanos. Dom de misericórdia, é um dom. Ter misericórdia, é um dom. O dom da profecia, mas profecia, o que será que significa isso? Eu não sou um profeta de Deus. A profecia no Novo Testamento, irmãos, ela implica em anunciar aquilo que Deus revelou. Então, não precisa ter medo na hora de dizer assim, esse dom de profecia, eu não tenho nada a ver com isso. Daí os neopentecostais que gostam dessa história aí, que eles ficam anunciando coisas novas. Eles se baseiam nos sonhos, nas visões, no que eles ouvem através do que eles entendem por revelação de Deus. Mas nós que temos um entendimento mais contextualizado da Bíblia, não em partes, né? Nós vemos a forma que Deus foi agindo com os líderes da igreja no Novo Testamento, a igreja do primeiro século. Não tem nada a ver com Deus vir e falar com aquela pessoa, como ele fazia, por exemplo, com os profetas do Antigo Testamento, ou como ele conversava com Moisés. Não tem nada a ver com isso. Mas sim, estou falando do dom da profecia, de anunciar exatamente aquilo que Deus revelou, através da sua palavra, através dos apóstolos. Esse é o dom da profecia, de você compreender a palavra e anunciar. De você agir como um profeta de Deus implica em você conhecer o texto, conhecer as escrituras e anunciar aquilo, exatamente aquilo que está escrito. Não há nada de novo nesse sentido. A compreensão, ela pode ser melhorada, a interpretação pode ser melhorada através dos fatos, através dos contextos históricos, através de evidências, de provas. Isso tudo pode ser melhorado. A aplicação àquele texto pode ser uma aplicação nova que vai nos ajudar a melhorarmos a nossa vida no sentido com Deus, né, na nossa vida com Deus. Mas nada de especial. Então, às vezes, nós temos medo disso. Dons de língua, por exemplo, um outro dom. As pessoas, você vê na TV, você às vezes é convidado para participar de um culto numa igreja mais dessas que eu disse, né, mais modernas ou mais neopentecostais, e você vê pessoas falando uma língua lá que você não compreende, mas você já tem a compreensão de Paulo a respeito disso. Lá em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 13. Paulo já deu uma instrução para a igreja. A forma que esses irmãos, vamos considerar que sejam irmãos, a forma que esses irmãos hoje estão tratando esse dom de línguas é equivocado. Se o irmão que está falando lá em línguas e ele tem convicção ou ele percebe que é algo de Deus, ele deveria ter a compreensão que ao fazer esse tipo de desenvolvimento de dom, ele não está edificando a igreja, por exemplo. Porque Paulo já ensinou, o nosso apóstolo Paulo já ensinou sobre isso. Correto? Então, às vezes, nós temos um pouco de medo de assumirmos os nossos dons, que Deus distribuiu. Quando eu e você fomos salvos, quando Deus nos deu a vida eterna, quando Ele nos deu a salvação, Ele distribuiu alguns dons para nós. E isso está aqui no texto de Romanos capítulo 12. Que
conforme a medida dele, ele deu alguns. E nós vamos entender hoje os graus desses dons que Deus distribui na igreja. Alguns irmãos, eles têm mais misericórdia do que o outro. Correto? Você pode, eu acho que você e eu temos esse dom de misericórdia. Só que alguns têm mais desenvolvido aquilo. A pessoa falou, poxa, eu tenho esse dom. Ela foi trabalhando aquele dom para ela desenvolver aquilo lá. Eu tenho o dom de ofertar com generosidade. Ela foi fazendo isso ao longo dos anos, ela foi melhorando esse dom. Alguns acreditam que, não, eu vou dar aqui só essa parte, só esse valor fixo. Né? O bolso ainda não está totalmente convertido, né? O bolso ainda não foi totalmente trabalhado. E está aqui, dons de Romanos 12, né? Eu falei da lista aqui de Romanos 12. Não é uma lista fechada, mas tem dons de ministério. Tem alguns que pegam o ministério para realizar e realizam assim, de maneira dedicada, de maneira zelosa, de maneira comprometida. Outros pegam o ministério e assumem da maneira que dá. Ainda não conseguiram se desvencilhar por qualquer motivo, não é crítica de nada. Não conseguiram abrir mão ainda das suas tarefas pessoais para se dedicar ao ministério, mas tem o dom do ministério. Só que a medida da fé ainda não é trabalhada. A fé, essa medida que Deus concede, ela ainda não é alta, ela não é grande. A gente não pode comparar, nem ficar fazendo comparações, né, e para chegar numa crítica. Não tem nada disso. Alguns ensinam de uma forma, outros ensinam de outra. Eu já falei, né, eu tenho dificuldade, por exemplo, de fazer uma síntese boa a respeito dos estudos. Eu tenho que fazer um caminho para tentar me explicar bem para os irmãos poderem compreender. Tem uns que conseguem ser muito compactos, muito precisos na hora de fazer a afirmação. Eu já tenho essa dificuldade. Né? Mas é à medida que eu vou me esmerando, que eu vou estudando também. Eu tenho que ir melhorando isso e entendo que Deus deu isso. Deu esse dom de ensino. Né? Eu acredito que é de Deus. E você? Qual é o seu dom? Qual é a sua habilidade que o Senhor te deu? Você precisa ter isso. Independente de qual seja o dom, você precisa descobrir isso. E nós precisamos saber disso. Para quê? Para que a gente possa ajudar os irmãos, para que a igreja possa saber qual é o seu dom. Né? A gente tem muita boa vontade, concorda? Todo mundo tem boa vontade. Eu tenho boa vontade, os irmãos têm boa vontade de ajudar. Né? Mas você imagina se todo mundo tivesse a boa vontade de dar aula. 50 professores de escola dominical, onde ia colocar 50 professores? Né? Se todo mundo tivesse boa vontade de cantar, o Felipe ia ficar maluco, né? Quem que ouviu o coral? Né? E se o Felipe é o regente do coral, correto? Aí o Felipe sabe que aquele irmão tem boa vontade, chega no horário do coral, faz tudo que o regente pede, mas não canta bem, não consegue acertar a nota na hora de cantar. Você vai estar preparado para ouvir do regente e falar, irmão, essa não é a sua habilidade. Como que você vai encarar isso? Como que você vai ouvir isso? E é a realidade. É a realidade, é a verdade. Qual o problema com a realidade e com a verdade? Qual é o nosso problema com isso? Nós não temos que ter nenhum problema com a realidade e com a verdade. Irmão, olha, você chega no horário, quando eu peço para vir com a roupa tal, você vem, você tem boa vontade, você anima o grupo e tal, mas irmão, você está desafinando o coral, está me atrapalhando. Eu tenho que dedicar mais horas para o coral por causa de você. Como que você vai enxergar isso? Né? Então você também tem que entender que você tem um dom, eu estou dando um exemplo da música, né? Porque fica fácil. Você tem que entender, irmãos, que às vezes você quer realizar algo, você quer fazer algo, e aquele não é o seu dom. Aquele não foi aquilo que Deus deu para você fazer. E nós vamos ver isso no texto, irmãos, como Paulo faz analogia com o corpo. Existe um corpo com muitos membros. Né? Irmãos, eu fiz esse contexto aí, fiz essa introdução para que a gente possa chegar definitivamente lá no dom de misericórdia. Né? Bom, então nós sabemos que Deus é misericordioso. Alguém tem dúvida disso? Não, Deus é muito misericordioso. E o apóstolo Paulo, ele traz essa ideia de misericórdia basicamente do capítulo 1 até o capítulo 11. Ele fala muito de Romanos, tá? Estou em Romanos. Eu fiz uma leitura de Salmos, mas estou em Romanos
é o texto, Romanos capítulo 12. Então, Deus vem instruindo os irmãos de Roma, e ali tem vários grupos, né, em Roma, tem gentios, tem judeus também, e ele vem dizendo para esse povo, nos capítulos anteriores, da salvação que é soberana. Deus, ele escolheu quem ele quis lá na eternidade. Às vezes a gente não gosta de fazer afirmações nesse sentido, né? Por causa das opiniões diversas, de que Deus pode ser injusto. Mas Deus lá, antes de criar todo mundo, ele escolheu o grupo dele. Isso é inegável, isso está claro na Bíblia, que ele fez a escolha lá. Nós gostamos do aparente, nós vemos o que é aparente. Né? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, você pode não concordar, mas Deus, ele falou, olha, o mais novo vai governar o mais velho, com Jacó e Esaú. Se para nós é lógico, ou se para a sociedade na época era lógico que o mais velho governaria o mais novo, mas e a opinião de Deus não conta? E se Deus escolheu quem ele criou primeiro? Tá, nasceu o primeiro Esaú, mas quem foi gerado primeiro? Sabe? A gente não sabe. Então deixa Deus escolher, deixa ele fazer, a vontade dele é melhor. Correto? E Paulo vem trazendo isso para a igreja de Roma, irmãos. Deus é soberano nas suas escolhas. E ele não deixou de ser misericordioso nas escolhas dele. Ele nunca deixou de ser misericordioso, porque ele escolheu alguns. E ele diz que ele escolheu um povo, que é o povo de Israel, e esse povo transgrediu. Esse povo andou de maneira desordeira, idolatrou, cometeram idolatria na face de Deus. Capítulo 11, o apóstolo Paulo fala, cita até um texto de Miqueias, que estudamos aqui na última, que eu trouxe, né, na última lição. O povo não perguntava de Deus. E Paulo fala isso para os romanos. No capítulo 11 ele fala, era um povo que não perguntava de Deus. Não perguntavam sobre ele, sobre o que ele ensina, sobre o que ele fala. Não queriam saber de Deus, estavam envolvidos com a sua vida. E o apóstolo Paulo fala assim, se por causa da transgressão deles, os gentios foram alcançados, imagina eles na plenitude com Deus. O que Deus poderia ter feito? O apóstolo Paulo diz assim, faz essa afirmação. Então, por causa da rejeição do povo de Israel para com Deus, Deus falou, bom, se esse povo não quer nada comigo, eu vou mostrar para eles que eu também posso alcançar outros povos, mesmo eles não concordando, mesmo eles discordando da minha decisão. E Deus vai atrás de quem? Dos gentios, ele manda Jesus para morrer agora pelo mundo. E agora Jesus morreu por todos. E quem crer nesse Messias, nesse Salvador, vai ser salvo. Mas lembrando que vai crer porque eu escolhi para crer. É essa a ideia que ele traz para a igreja de Romanos, para os irmãos de Romanos. E tudo baseado na misericórdia de Deus. Por quê? Porque o povo judeu caminhava com o Senhor. Ofereciam-se, no sentido de ministério, né? Era um povo que deveria ser dedicado a Deus. Agora, o gentil não tinha nada para oferecer. O que Deus, então, ofereceu para o povo gentil? O que nos alcançou? A misericórdia de Deus. Né? Deus poderia ter ficado vitimizado lá, se sentindo a vítima. Já que esse povo que eu escolhi não me quer mais, então o que mais eu posso fazer? Não tenho mais nada para fazer? Não. Ele também não era plano B, já estava determinado, já estava tudo escolhido. Ele já tinha feito na eternidade tudo. Já tinha pensado em tudo, já tinha realizado tudo na eternidade. É difícil de entender isso, né? Que Deus na eternidade já tinha realizado as suas obras. Mas ele fez isso. E aí o que Deus fala agora? É pela misericórdia. Agora é pela misericórdia de Deus. Essa é a ferramenta de Deus, é o dom de Deus para conosco. Olha só, verso 11, versículo 30. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia, à vista da desobediência deles. À vista da desobediência do povo de Israel e à vista da sua desobediência, gentil, você alcançou misericórdia. Nós alcançamos misericórdia de Deus. Nós somos considerados os gentios. Alcançamos misericórdia. E agora Deus, Ele também quer que nós sejamos semelhantes a Ele.
misericordiosos também. E nós vamos tentar entender como que nós podemos aplicar a misericórdia. Todos receberam esse dom, todos receberam essa dádiva de Deus, esse presente, quando foi salvo, de ser misericordioso, de sermos misericordiosos. Então, irmãos, Romanos, capítulo 12, o texto é do verso 3 até o verso 8. Porque pela graça que me foi dada, Romanos 12, verso 3 até o 8. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Irmãos, não dá tempo, tá bom? Não vou fazer isso também. Nós não vamos discutir em profundidade cada dom aqui listado, tá bom? Mas nós vamos apenas trazer a compreensão desse contexto e como que se relaciona cada dom com essa analogia que Paulo faz com o corpo humano e como Deus repartiu na medida dele esses dons, tá joia? Mas com ênfase mais no dom da misericórdia, obviamente, que é o tema aí do mês de Semeando a Misericórdia. Então, nós não vamos, tá bom? Tratar assim, dom por dom, não vamos falar especificamente de cada um, assim, de todos listados aqui. A lista não está fechada aqui, existem ainda 5 outros textos que falam sobre dons, mas nós vamos trabalhar apenas o dom da misericórdia, entendendo essa relação que o apóstolo Paulo quis trazer para a igreja de Roma. Bom, eu não quero ignorar também o texto de Romanos 12, versículo 1 até o verso 3, até o verso 2, que é texto muito conhecido, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Então o apóstolo Paulo, nesse início de capítulo, ele está orientando a igreja para não se conformar com o presente século, correto? O presente século que ele quer dizer é um sinônimo de mundo, com o jeito que o mundo caminha. E a palavra aqui conformar, ela quer dizer literalmente participar do esquema, se conformar ao esquema, certo ou errado. O Nil trouxe o exemplo do Mateus na semana passada aqui. É o Mateus, Levi, né? Que fazia parte da coletoria, virou Levi depois, acho que era Levi o nome dele, ou virou Mateus. E ele era conformado com aquele mundo, com o jeito da sociedade. Né? Ele era conformado com o rigor, com a forma que a sociedade funcionava. Se era injusto ou injusto, ele não estava avaliando isso. Mas ele fazia parte, ele queria estar dentro. Correto? Ele queria estar dentro e não importava se aquilo estava certo ou errado. Estava se beneficiando de algum jeito, mas o apóstolo Paulo está orientando, irmãos, ao invés de vocês se conformarem, vocês têm que se transformar. Nós temos que transformar, nós temos que, irmãos, através da compreensão da palavra de Deus, através da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, ferirmos as nossas mentes. Nós temos que maltratar a nossa mente, porque é muito fácil, muito cômodo para a nossa natureza carnal se conformar às questões do mundo, ao andamento do mundo, ao jeito que o mundo caminha. Então nós temos que lutar contra isso. Nós entendemos às vezes a palavra transgressão, né, sempre num aspecto negativo. Ninguém aqui quer transgredir nada, mas num sentido positivo, a palavra transgressão, ela significa ir além de.
Ir além de, a princípio não tem nada de errado. Você pode sair daqui e atravessar a fronteira aqui do estado e ir além desse estado, correto? Eu posso ir além para outro lugar. Nós temos que ir além acerca da conformidade. Nós temos que transgredir a nossa mente, porque nós vivemos num presente século que o regente dele é Satanás. O príncipe deste mundo, quem é? É Satanás. As ordens estão vindo dele, as leis quem elabora vem através do pensamento dele. Todo o funcionamento, ele pertence a Satanás. Não estou contaminando tudo aqui. Não é esse o objetivo, satanizar todas as coisas. Só que nós temos que pautar a nossa vida, andar com a nossa vida dentro da vontade de Deus. Entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Mesmo estando dentro de um contexto de um mundo caído. E os irmãos aqui viveram dessa forma. Os irmãos do primeiro século. E nós temos que buscar isso também. Pode falar, irmão. A gente estava lá no encontro dos homens, né, lá no chama lugar, né? Da Campo de Betel. E aí lá o pastor Wagner falou bastante sobre... O tema era para os homens, ele falou bastante sobre conduta, né? Sobre como você deve se portar. E você falando aí de você experimentar, de você saber qual que é a vontade de Deus, você só consegue fazer isso se você tiver uma reação intencional para isso. Se você falar assim, eu realmente quero entender qual que é a vontade de Deus. É intenção. Você só ficar esperando Deus falar, vou esperar aqui, uma hora vai, eu vou descobrir. Não, é intencionalmente, você tem que andar com o Senhor intencionalmente para você poder identificar qual é a vontade dele. Né? Senão a gente anda segundo o curso do mundo mesmo. É uma coisa provocativa, né? Você tem que... E não tem nada de errado, irmãos, você testar as coisas. Né? Desde que haja ordem, decência, haja equilíbrio, você pode testar. Né? Deus não chamou a gente para ter o dom de ficar sentado. Tem esse dom na Bíblia? De esquenta banco? Não tem. Então a gente pode ir testando, irmãos, as coisas, não tem problema. Fala, pastor, acho que eu quero ajudar nisso agora, quero fazer tal coisa. Irmão, vai, até você descobrir se aquilo é ou não da vontade de Deus. Desde que você não queira se aproveitar daquilo, desde que você não queira tirar vantagem daquilo, teste aquilo. Faça. Por quê? Porque Deus quer que eu e você saibamos qual é a nossa função no corpo de Deus. É o desejo de Deus e é a instrução dele, e é a instrução que o apóstolo Paulo dá para a igreja. Verso 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós. Então, a primeira afirmação que nós temos que fazer aqui é a seguinte: Deus quer que eu saiba qual é a minha função no corpo de Cristo. É o desejo de Deus que eu saiba. Por quê? Porque Ele quer que eu pense sobre mim o que é moderado. Ele não quer que eu pense além do que convém. Ele quer que eu saiba exatamente qual é a minha função dentro do corpo, que é a analogia que ele vai fazer mais para frente. Então, eu também posso fazer uma pergunta. Qual é a vontade de Deus para mim dentro desse projeto? Dentro desse projeto de redenção de Deus, dentro do corpo de Cristo. Qual é a minha função aqui? O que eu posso desempenhar aqui? Não é? E quando eu falo aqui, não se limite apenas ao contexto aqui do prédio. Não se limite apenas ao contexto do conjunto da igreja. Correto? Porque como que alguém vai desempenhar, por exemplo, a misericórdia agora? Está ali o regente, né, todo mundo cantando, como que você desempenha esse dom de misericórdia? Não dá. Então não se limite aqui. Né? Mas nós vemos que o apóstolo Paulo, ele tem essa certeza. Olha só o que o apóstolo Paulo fala no verso 3, porque pela graça que me foi dada, e o apóstolo Paulo tinha convicção do chamado dele, ele sabia qual era a função que ele deveria desempenhar e realizar no contexto do reino de Deus. Qual era a função do apóstolo Paulo? Levar a mensagem aos gentios. Por mais que as igrejas preferissem, né, que ele ficasse no contexto judaico, e ele nunca deixou de pregar para um judeu, mas ele sabia que ele tinha que ir, através das viagens missionárias, levar o evangelho aos gentios. As nações que faziam parte da volta dele e os limites onde ele podia chegar.
Ele sabia que ele tinha que percorrer aquele espaço geográfico ali da Ásia Menor. Ele sabia que ele tinha que percorrer aquilo. Ele sabia que ele tinha que fazer aquilo ser conhecido por todas as nações que estavam à sua volta. Ele tinha até o desejo de ir à Espanha. Ele queria ir para Roma. Talvez ele só foi para Roma, talvez quando ele foi preso. Quando ele escreveu aqui, ele nem estava em Roma, né? Ele nem chegou a ir para Roma nesse momento. Entende, irmãos? Então o apóstolo Paulo tinha convicção de qual era a função dele dentro do corpo de Cristo. E o que mais? Ele não pensava além do que Deus gostaria que ele pensasse sobre si. Irmãos, nós sabemos da qualidade do apóstolo Paulo. Pode deixar que a gente fala dele bem aqui agora. A gente vai falar bem dele, não tem nenhum problema. E ele é merecedor de que ele seja exaltado no nosso meio no sentido da função dele. No sentido do que Deus deu para ele. Ele é um exemplo para nós. Deus deu a graça para Paulo de pregar aos gentios. E ele faz essa afirmação. E ele tinha convicção disso. A mente dele era tão focada nisso, o coração dele era tão focado nisso, que ele não pensava além do que ele deveria pensar sobre si. Ele era moderado. E ele fazia exatamente aquilo que Deus o separou para fazer. Pode. É interessante que ele fala, você falou que normalmente as pessoas, e até aqui mesmo dentro da igreja, não é muito falado sobre dons, né? E realmente é uma coisa assim que você vê muito menos do que outros assuntos, até por causa dessas questões, né, dos segredos e tudo. E Paulo, nesse versículo 3, ele falando de a gente não ter um conceito mais elevado que nós temos, né, do que a nossa fé, de ter um conceito moderado. Acho que a gente falha muito em pensar sobre isso. Porque a gente não a igreja em si não fala muito sobre esse assunto, e até mesmo nós, como pessoas e no nosso relacionamento com Deus, nós não pensamos muito nisso também. A gente falha muito em... A gente às vezes tenta não aparecer demais, ou fazer alguma coisa demais, e aí por isso a gente nem tenta fazer nada. Então a gente tenta fazer aquela coisa, eu vou ser aqui a pessoa mais humilde, vou ficar na minha, e aí você não faz nada. E aí você não descobre, né? Irmão, exato. E sabe como chama isso? Orgulho invertido. Porque às vezes Deus deu, às vezes, né? A igreja sabe que o fulano ali, o Eliezer, tem o dom para pregar, para ensinar, para ministério, para liderança. Aí você fala, poxa irmão, você está fazendo bem, você acha que Deus está te usando? Não, imagina, isso daqui eu mal sei fazer. A gente fica com essa humildade, essa falsa humildade. Ao invés de eu dizer, amém irmão, nossa, glória a Deus, vou orar mais para Deus confirmar isso. E a igreja vai confirmando, os irmãos vão confirmando aquela habilidade dele, aquele dom dele, a gente se fecha. Por causa do nosso orgulho, isso é orgulho invertido. É uma simplicidade falsa. Quando na verdade eu deveria falar, poxa, graças a Deus. Por quê? Porque isso tira de mim, aí sim tira o foco para mim. Porque aí a igreja vai poder confirmar e falar, esse irmão tem essa habilidade e Deus está trabalhando na vida dele para benefício da igreja através dessa habilidade. Nós às vezes não descobrimos o potencial, o uso específico de Deus para determinada função, porque nós nos escondemos. Nós não queremos o foco de maneira errada. Não é errado a igreja saber que o irmão tem a habilidade ou o dom tal. O errado é você não usar aquilo para a glória de Deus. Isso é o errado. Isso é o errado. Então nós temos que ter essa mesma consciência do apóstolo Paulo que ele tinha. Ele sabia das habilidades dele, ele sabia do conhecimento dele. E quando ele vai em Coríntios, ele fala, irmãos, eu não cheguei aqui com sabedoria de palavras. Mas ele chegou com o espírito de bondade, de humildade lá, para pregar aqueles irmãos. Tem o outro lado também, que às vezes a pessoa sabe que tem o dom, pode usar na obra, não quer porque acha que alguns vão falar X e Z, né? Fulano só vem na igreja, por exemplo, porque toca. Fulano só está na igreja. E a gente não deve se incomodar com isso. A gente tem que colocar o nosso dom a serviço do Senhor mesmo, né? E fazer para a glória de Deus, não porque X ou Z. E também tem aquelas pessoas que às vezes a liderança vê que tem capacidade para executar alguma coisa
e a pessoa não quer fazer, ela sabe que ela pode fazer, e ela não quer porque ela tem preguiça. Sim. Ela se coloca contrário à vontade de Deus, e ela não quer permitir que Deus use ela na obra, que também é pecado. Né? É pecado. Porque se nós fazemos parte de um corpo, não existe ponto morto no corpo. Não existe nada morto num corpo, se ele está vivo. Não é? A única coisa morta em mim, por exemplo, que deve ter é caspa e chulé. Né? Isso não dá para usar. O restante, tudo é vivo. A unha é viva, o cabelo é vivo. Tudo. Mas ainda nesse primeiro tópico, ainda nessa primeira parte, não é? Que Paulo orienta então os crentes sobre a maneira de se pensar sobre si. E nós temos que pensar exatamente o que Deus quer que nós pensemos. Correto? E como nós temos que pensar? Com moderação. Nós temos que ser humildes na hora de pensar sobre nós. Nós temos que ter um equilíbrio na hora de pensar sobre nós. E ele diz assim, primeiramente, não pense sobre si mesmo além do que convém. Então eu tenho que pensar exatamente, de maneira realística, como Deus quer que eu participe na obra dele, eu tenho que ter essa certeza de Deus, assim como o apóstolo Paulo tinha. Qual é a minha função no corpo? Primeiramente, pode ser de esquentar banco, não tem erro nisso, no primeiro momento. Até que você descubra qual é a sua função. Por quê? Qual o grande erro das igrejas? Alguém se converte. Aí o pastor é muito ativo, ele quer que as pessoas sempre estejam fazendo alguma coisa. Ele fala, não, eu já vou colocar essa pessoa lá no berçário. Eu já vou colocar essa pessoa para arrumar as cadeiras. Calma, irmão, deixa esse irmão primeiro descobrir. Porque se realmente ele foi salvo, o Espírito Santo vai incomodar ele, não vai deixar ele quieto, sentado na cadeira. Não é possível. E talvez o dom dessa pessoa não seja nem de contribuir no culto. Exato. Talvez não seja o dom da pessoa contribuir no culto. E a nossa vida não se limita, como eu falei, a nossa vida cristã não se limita no culto. É muito pouco o tempo que nós passamos aqui. O tempo na igreja, se os irmãos permitem aqui, é um intervalo da nossa vida. É um intervalo da nossa vida diária. A gente veio aqui, gasta 2 horas de manhã, 2 horas à tarde, né? Com as limitações todas que temos aqui. Você vai entender que a pessoa, porque ela não realiza nada na igreja, ela não tem nenhum dom? Isso é errado. É errado pensar isso. Nós temos que melhorar o nosso conceito sobre dom. E entender que os nossos dons também são utilizados lá fora. No mundo, onde que o apóstolo Paulo desempenhava os dons dele? No culto à noite? Aqui, a vida dele foi apenas dedicada em cultos em dias de domingo? Quarta-feira? Não, a vida dele era um sacrifício diário. Não é? É como ele orienta a ser um sacrifício vivo. É uma constância, diariamente. Ele era um culto diário a Deus, uma prestação de culto diária a Deus, constante. Então, só para eu terminar o ponto, então, o que eu tenho que pensar de mim? O que convém. O que eu sei sobre as habilidades que o Senhor me deu. Né? E o apóstolo Paulo está falando para pensar, irmãos. E nós gostamos do quê? De falar sobre nós, né? Nós gostamos. Infelizmente tem pessoas que se acham a próxima espécie da evolução. Essa é a verdade. Né? Tem pessoas que se acham a próxima espécie da evolução. Pensa além do que, sabe? E fica falando de si. Põe assim um campo de flores assim, e você sabe que não é nada daquilo. Você sabe. Qual deve ser a nossa atitude como crentes? Pensar o que convém. Irmão, qual é a sua certeza? Minha certeza é que eu sou salvo e vou morar com Deus. Sua segunda certeza, que Deus me deu uma tarefa para realizar aqui, que Ele me deu um dom. Quando Ele me salvou, Ele distribuiu para comigo aqui um dom, Ele repartiu comigo um dom. À medida da fé que Ele também distribuiu. Não é? Então, irmão, pense sobre si além do que convém. As suas habilidades que Deus deu para você, desempenhe. Se você quer receber palmas, trabalhe para que Deus possa tirar isso de você também, esse orgulho. Se ninguém te der parabéns pela sua realização, pela sua função, irmãos, seja feliz naquilo ainda. Saiba que foi Deus que deu e você está realizando aquilo bem.
Se alguém te cumprimentar, te agradecer por aquilo, porque é normal também um irmão ficar feliz com você porque você contribuiu, porque você ofertou, porque você exortou ele, porque você deu uma repreensão nele que ele precisava naquele momento, seja grato, agradeça a pessoa. E a pessoa vai falar, poxa, Deus está confirmando o dom que ele deu, eu não estou omitindo o dom que ele me deu, eu estou usando para benefício do próximo. Não é? Então pense o que convém. Essa é a instrução do apóstolo Paulo, como moderação, com humildade, com equilíbrio, com sensatez, tendo certeza daquilo que Deus te deu. Ele me deu a vida eterna, mas ele também repartiu dons comigo. A irmã Marília, por favor. Eu ia falar exatamente isso, porque isso aí é para a pessoa não se ensoberbecer, né? Não se orgulhar de ter aquele determinado dom. Ou também, como a gente falou aqui, usar de falsa humildade e também não querer mais executar aquilo porque as pessoas estão falando e tal. Então, a palavra de Deus diz realmente para a gente ser regular, né? Nem para mais, nem para menos, né? Ser... A irmã tá falando das implicações. As implicações podem nos chatear. Às vezes você está lá trabalhando na escola dominical há 15 anos, nunca ninguém vai te agradecer de nada. A pessoa fica chateada. Agora, se você tiver a convicção de que Deus te deu aquela tarefa, você vai seguir. Você vai seguir feliz. Né? E você tem que, e a igreja tem que ter, irmãos, a ação da igreja é importante nesse sentido, porque nós temos que entender o seguinte, a igreja tem que entender o seguinte, que quando me deram essa atividade, essa tarefa de vir aqui e ajudar os irmãos a entender os textos, a explicar os textos, a vivermos de alguma forma no sentido dessa dinâmica da igreja, tem que ter a aprovação da igreja. Vocês, irmãos, vão dizer se eu tenho ou não o dom do ensino, a habilidade de ensinar. São vocês. Eu não posso ficar aqui dizendo, eu tenho esse dom, que eu sou bom, eu faço melhor, porque eu termino no tempo, porque eu coloco as coisas pontuadas melhor, e os meus exemplos são mais legais. Irmãos, são vocês. Né? Vocês me outorgaram isso aqui. Você tem que entender, irmão, que um professor que está ensinando agora o seu filho, o meu filho, ele recebeu uma outorga da igreja para estar lá ensinando. A igreja está aprovando que aquela pessoa que está lá em cima ensinando uma criança, ela tem esse dom. Nós não podemos ter essa dúvida. Nós não podemos ter esse tipo de pensamento fragilizado. Nós temos que ter a convicção de quem está exercendo esse dom na igreja tem esse dom, tem essa habilidade. Às vezes tem alguém ensinando a criança que nem gosta de criança, não gosta, odeia criança, não gosta de criança quando fala, quando grita, quando chora, quando ri, não gosta. Você precisa avaliar, tem que ser honesto. Não é porque é amigo de um, é mais chegado do outro que vai ter a porta aberta para realizar isso ou aquilo. Não é gosto, não é preferência, irmãos. É ter a convicção de que Deus chamou você para realizar essa obra. E eu também não tenho que ficar chateado porque não me chamam para participar de tal coisa. Irmãos, eu vou fazer a medida da fé que Deus me deu. Pense apenas o que convém, com moderação. Não pense além do que convém, mas com moderação, com bom senso. Julgue as coisas com entendimento. Irmão, foi para mim, tá? Para mim, estou falando para mim aqui, foi extremamente importante para mim. Então, a segunda parte aí desse verso 3 ainda que ele fala, eu tenho que ficar de olho no relógio aqui, porque o relógio dali não está errado, tá, irmãos? Mas se você, aquele relógio ele está atrasado. Bom, podia ter ficado quieto, né? Já falta 7 minutos para acabar a aula. Então, irmãos, a medida da fé aqui, nós temos que entender que nós somos agraciados por Deus com os dons, e Ele repartiu esses dons conosco, à medida dele. Ou seja, tem graus diferentes, intensidades diferentes. Né? Eu e você, irmãos, recebemos no mínimo um dom quando a gente é salvo. Ser salvo já é um dom, já é um presente de Deus ser salvo. Ele ainda põe o Espírito dele dentro de nós, já é outro presente que nós recebemos. Já recebemos muitos dons, né? Quando Deus nos salvou. E agora Ele vai dar para cada um a sua medida, na sua intensidade e no seu grau. Né? É como eu falei já, até me adiantei alguns pontos aqui, mas estava tentando fazer uma introdução para os irmãos a respeito do assunto. Deus dá de acordo também à medida dele, em graus diferentes. Uns contribuem com um pouquinho só, outros contribuem com mais. Uns têm menos misericórdia, ou uns têm mais misericórdia que o outro. Né? Uns ensinam
de uma forma mais no seu ritmo. Não que tenha algo errado nisso, mas alguns ensinam no seu ritmo, da sua forma. Né? E se a igreja está compreendendo, se aquilo está trazendo edificação para a igreja, nós temos que ter a misericórdia ou a compreensão de que aquele irmão está sendo importante para aquilo. O irmão está evangelizando, as pessoas estão se convertendo, nós temos que olhar isso também. O irmão lidera, né? O irmão tem habilidade com o ministério. Irmãos, nós temos que perceber isso e apoiar o irmão naquilo e ajudá-lo para que ele desenvolva isso também. Tá correto? Então Deus deu a cada um como ele quis repartir, com capacidades diferentes. Não um melhor ou pior que o outro, mas com capacidades diferentes. Não é para ficar comparando, né? Eu já ouvi isso até acerca da minha pessoa. Quando era fulano de tal, quando era ciclano liderando tal ministério, era bem melhor. Não, irmãos, hoje não deixou de ser melhor ou pior. Deus está agindo conforme a capacitação que Ele deu para cada um. E conforme aquela pessoa pegou aquele dom, a pessoa recebeu aquele dom, tem compreensão daquele dom, e como ela está desenvolvendo aquilo. É isso que está acontecendo. Deus deu um dom. E nós temos a responsabilidade de desenvolvermos aquilo. Não dá para desenvolver um dom, irmãos, assistindo o culto em casa. Não dá. Primeiro a comunhão que nós temos aqui, né? A comunhão que nós temos que desenvolver. E irmãos, junto, estar junto. Não é? É estar junto, irmãos, é participar, conversar. Na igreja tem muitas opiniões, tem muita gente diferente, não é errado. Não estou falando que é errado. Por quê? Agora é a analogia que ele vai fazer com o corpo, verso 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo, e um corpo em Cristo, e membros uns dos outros. O que um fígado tem a ver com o coração? No que o fígado se parece com uma mão? No que um rim se parece com uma cabeça? No que a perna se parece com os olhos? Não parece nada. Só que eles funcionam de um jeito que cada um é importante para o outro. Então não é aparência. Não é aparência. Não é porque eu sei que um é São Paulino e o outro é corintiano. Não é porque eu sei que um gosta do governo tal, o outro gosta do governo tal. Isso são coisas secundárias, não é isso que nos une. Agora isso nos afasta. Já pensou, irmãos, que absurdo isso nos afastar? Por causa das minhas preferências particulares, pessoais, das minhas tradições. Isso me afasta a comunhão com os meus irmãos. Quem nos uniu foi Cristo. Ele formou um corpo. O irmão que mora lá na Coreia do Sul, ele faz parte do mesmo corpo, da mesma igreja, porque Cristo só tem uma igreja. Mas é a igreja dos salvos, não é a igreja das placas. Não são as placas, mas sim os salvos, os crentes, os verdadeiros crentes, que Ele salvou, que Ele deu a vida eterna. Nós fazemos parte desse corpo, e nós somos aqui hoje um pequeno corpo, que nós fazemos parte de um corpo grande, chamada Igreja Universal. Não aquela igreja do templo de Salomão, mas a igreja, na teologia, a Igreja Universal, que nós fazemos parte. Desses irmãos que já faleceram, mas que agora estão com Cristo, da mesma igreja, do mesmo andamento, do mesmo ministério. É desse ministério que nós nascemos. Nós fazemos parte disso. Pensamos diferente? Sim, assim como os membros. O olho é para ver as coisas externas. As mãos é para pegar. Né? A boca para falar, o ouvido para escutar. Nós precisamos descobrir qual a nossa função e pensarmos que nós, cada um, tem a sua função ali naquele corpo. Mas quando aquele irmão fica falando aquelas coisas, né, sobre política, fica falando sobre futebol, e aí eu não gosto, irmãos, são coisas secundárias. Até nós, né, entrarmos no mesmo assunto, até a gente conseguir falar a mesma língua, isso demora, é um processo. Na igreja vem pessoas novas, na igreja tem pessoas antigas. Nós precisamos entender que nós temos um andamento, nós temos um objetivo. O que nós vamos fazer com esse objetivo? O que nós vamos fazer com esse andamento? O irmão tem o dom de evangelizar. Como a igreja vai agir para aquele irmão que evangeliza?
O irmão tem o dom da misericórdia. Como a igreja pode ajudar aquele irmão a desenvolver a misericórdia? Ou como esse irmão que tem esse dom pode acordar a igreja nesse sentido? E ele faz essa analogia, então, com o corpo humano. Então, ele embasa a sua analogia ajudando a igreja como eles deveriam pensar num corpo humano. Então, o ponto é esse, que o corpo humano ele é uma unidade, porém com muitos membros. Nem todos os membros têm a mesma função. Nem todos os membros têm a mesma função. Tá joia? Então, esse é o ponto do apóstolo Paulo a fazer essa analogia. Então, irmãos, nós temos que pensar com moderação sobre nós. Não devemos pensar além do que convém. Né? Isso, às vezes, acaba provocando, de certa forma, pensamentos fora do contexto, pensamentos fora do equilíbrio do corpo. Né? Uma vez eu até dei um estudo aqui e falei assim, como o apóstolo Paulo deu exemplo. Né? Para que serve o dom de línguas, se só o irmão está falando a língua e ninguém mais está entendendo? Tem que ser algo, irmãos, que vai ser dito para a edificação do corpo. Não tem essa necessidade, irmãos. Não tem essa necessidade de demonstração, né? De ficar provando as coisas. Não, irmãos. A igreja vai afirmar, a igreja de Cristo vai afirmar, Deus vai te dar paz sobre esse assunto, sobre essa questão. Então, agir como um corpo nesse sentido e pensar com moderação sobre si, segundo a medida da fé que Deus repartiu. Irmãos, então Deus agora, a partir do versículo 6, né? Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou a quem ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Você não se encaixa em nenhum desses dons aqui? Ore, irmãos, para que Deus te traga um entendimento sobre no que você pode exercer de dom. Ore para que Deus mostre qual é o seu dom, se você ainda não tem essa afirmação. Se os membros da igreja percebem que há alguma habilidade no irmão, ajuda o irmão. Ajuda o irmão a desenvolver aquela habilidade. De repente está faltando um pouco disso em nós. De nós percebermos a habilidade de cada um e ajudarmos uns aos outros nesse sentido. Né? Porque o corpo humano ele é interessante. Quando ele é agredido de alguma forma, quando ele é ofendido de alguma forma, todos os outros componentes do corpo, órgãos, células, bactérias, elas percebem aquilo. Né? Se, por exemplo, eu faço um corte no meu dedo, vai haver um movimento aqui das células, né? das bactérias aqui para tentar curar aquilo lá. Né? Naturalmente o nosso corpo vai agir assim. Nós ouvimos sobre a irmã Digna, né, que faleceu essa semana. Os irmãos acompanharam aí o drama lá do pastor Pedro. E uma das explicações que o médico deu lá para o Natan, se eu não me engano, ou para o próprio pastor Pedro, foi que quando ela teve a dificuldade no intestino, todo o corpo dela entrou em choque. E o médico falou, a analogia era o quê? Como se o corpo dela estivesse gritando, como se estivesse tudo nela estava inflamado, estava prejudicado. Por quê? Porque ela teve que remover um órgão, ela teve que remover uma parte do corpo dela. Então, tudo estava tentando trabalhar para corrigir aquilo, só que isso provoca outras coisas negativas e a pessoa tem que estar boa de saúde para poder suportar e ter a graça de Deus também para poder suportar aquilo. Né? Então, nós, nessa unidade, nós temos que agir dessa forma. E é de suma importância, irmãos, que nós possamos agir nesse sentido, de cada um contribuir na vida do outro de tal forma para que a pessoa possa realizar a sua função, porque isso foi dado por Deus. Se nós omitirmos isso, nós estamos em erro, nós não estamos agindo como Deus quer. Nós temos que descobrir isso, irmãos, senão a igreja fica parecendo um grande ônibus, né? A analogia também é um grande ônibus. O pastor é o motorista e o tesoureiro é o cobrador, né? E fica todo mundo... o motorista agora virou para a direita, aí todo mundo está lá dentro do ônibus sentado. O motorista agora virou para a esquerda, está todo mundo lá sentado, confiando. E o cobrador, né, cobrando. E às vezes, irmão, você acha que é isso vir para a igreja?
Eu vou para a igreja, pago o dízimo, ouço a mensagem, louvo um pouco e tá tudo certo, né? Já fiz a minha parte. Irmãos, não é isso. Não é isso. Deus nos deu uma habilidade, um dom, uma tarefa para a nossa vida. E o apóstolo Paulo fala isso no começo do capítulo 12, que agora que nós temos que apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Ou seja, se eu tenho que apresentar o meu corpo como um sacrifício vivo, difere de como era no Antigo Testamento, que eu apresentava um sacrifício morto, eu queimava um sacrifício morto. E aquilo perdoava os meus pecados, aquilo pagava os pecados. Mas não é mais assim. Né? Então eu não apresento o meu corpo para um sacrifício ritualístico, como era feito no passado. Eu dedico o meu corpo para a obra, eu dedico o meu corpo para o ministério, em função da igreja, em função do mundo, em função das pessoas no mundo. Porque olha só, ele distribuiu os dons, mas ele não está dizendo que os dons é para serem apenas exercidos dentro da igreja. Ele não limitou o espaço. Então, se você, irmão, tem habilidade com ensino, por que você não se habilita para dar aula na escola, por exemplo, na escola pública? Mas eu estou esperando a minha chance lá na igreja para dar um estudo, ninguém me... Irmãos, se você tem esse dom, se apresente, começa trabalhando nisso. Né? Eu estive na associação lá no começo do ano, os irmãos mesmo aqui aprovaram a ida, né, e a participação lá, e eu conversei com o pastor Luciano, ele é professor da escola pública, e ele disse que faltam crentes na escola pública. A escola pública precisa de crentes. Para quê? Para que as pessoas possam ver uma conduta cristã. Não pessoas que frequentam a igreja, pessoas que têm uma vida, né, para lá, para cá, você não sabe exatamente. Ele falou, a escola, as empresas precisam de crentes. E eu e você, irmãos, temos que ter o nosso desempenho do que Deus nos deu, a nossa função, aonde nós vivemos, no nosso contexto. Na minha empresa, no meu trabalho, na minha escola, na minha família, na faculdade, enfim, aonde eu vou, na fila do banco, na fila da lotérica, na fila do açougue, na fila do caixa, aonde eu estiver, irmãos, no trânsito, né? No trânsito é interessante, né? Como a gente descobre se a pessoa é crente ou não. Ou se a pessoa está, né, tentando viver de acordo com o que convém. Né? Você está lá parado no trânsito, você vê o camarada vindo na faixa do ônibus. Aí você vê que ele vai querer entrar na sua frente. Esse cara vai querer cortar a minha frente agora. Aí você vai descobrir ali como é que você está. Se você vai, né, dificultar a entrada dele, se você vai deixar ele passar. O motoqueiro, né? Trânsito é difícil. Ali a gente vive ali uma emoção diferente, né? Você pega um carro, você está em alta velocidade. Eu sei que mexe com as emoções, né? Discussões, às vezes, dificuldade, alinhamentos na família. A família, às vezes, pessoas difíceis, têm muita opinião e a pessoa não abre a mão, a pessoa não cede, não dá o braço a torcer e fica naquilo. Tem uma hora que você vai ter que falar, cara, não dá mais, eu vou ter que agir com misericórdia aqui. Assim como Deus fez. Como que Deus agiu conosco? Com misericórdia. Paulo falou, olha, vocês não perguntavam por mim, vocês me ignoraram. As minhas opiniões para vocês valiam de nada. Vocês viviam conforme vocês queriam. Eu dei dons, dei talentos, dei uma lei para vocês se organizarem como sociedade. Imagina vocês, Israel, como em plenitude, o que vocês poderiam ter feito no mundo. Mas por causa da transgressão deles, Deus nos deu a misericórdia dele. E é esse dom que ele quer também que eu e você desenvolvamos e desempenhemos na igreja e no mundo. Aonde que eu vou usar o meu dom de misericórdia? Agora aqui? Não dá. Eu vou usar minha misericórdia quando? Quando alguém me ofender sem a devida razão, ou quando alguém me acusar sem a devida razão, quando alguém me ofender, quando alguém tentar atribuir a mim uma culpa, um pecado que eu não realizei, que eu não fiz, eu vou agir com misericórdia. Eu vou agir. E você tem esse dom, você pode fazer isso. Seu marido não é crente, você pode agir com misericórdia com ele. Você pode demonstrar mais amor ainda. Mas ele é muito errado,
meu marido já fez coisas erradas contra mim. Irmãos, olha Jesus. Olha Jesus, fizeram tudo de errado contra ele. Ele nunca fez nada de errado contra ninguém. Então não é meritório. Não pense em devolver misericórdia porque alguém te deu misericórdia, alguém humano. Dê a misericórdia assim como Jesus Cristo fez. Ele nunca recebeu misericórdia de ninguém. Nunca ninguém olhou com misericórdia para ele. Mas ele morreu por nós. Mesmo sendo atacado, mesmo sendo ofendido, morto por aqueles que ele amava. Tá? E aí depois, irmãos, o apóstolo Paulo vai entrar exatamente nesse assunto. Verso 9 ele fala, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Essa é a continuação do texto, versículo 9. Você sabe qual é o seu dom? Você sabe? A igreja tem condições de ajudar você e eu a descobrirmos os nossos dons? Que tal, irmãos, se nós começarmos a pensar mais sobre isso, sobre a possibilidade da minha ação e os irmãos terem essa convicção? Né? Que tal, irmão? Nós sabemos, se a gente começar a listar aqui, a gente vai descobrir. Né? Tem gente aqui que toca muito bem, tem gente que rege muito bem. Na igreja, né, pensando, tem gente que ajuda aqui na parte da organização, os meninos lá montam todo o equipamento, né? As habilidades de ensino, o ministério do pastor, a ação dos irmãos na vida, às vezes, dos membros, ajudando famílias. Você começa a perceber, mas que tal a gente começar agora a se comprometer e a pensar e a falar mais sobre isso? Né? Para a gente ter essa convicção, porque Deus quer que nós tenhamos essa certeza. Esse pensamento. E ele chama isso de pensamento moderado. E a gente vai tratar com moderação nesse sentido. A gente não vai colocar ninguém num altar, a gente não vai colocar uma coroa na cabeça de ninguém, mas a gente vai ter certeza que aquela pessoa foi chamada para aquilo, para desenvolver aquela habilidade, aquele dom que Deus deu. Misericórdia, que todos os irmãos possam pensar nesse sentido, que é o dom que Deus repartiu com certeza para cada um. Sempre tem alguém que precisa da nossa misericórdia. Sempre haverá. Você encontra, às vezes, com pessoas que pedem coisa para você na rua, né? O que você pensa? Qual que é a sua atitude? Tem que tomar cuidado primeiramente, né? Tem que tomar muito cuidado antes de você sair, carregar pessoas. Você tem que ter certeza do que você está fazendo. Porque às vezes a pessoa pode estar com má intenção, pode estar tentando cometer um crime contra você. Isso é perigoso. Mas cuidado quando você for ajudar alguém nesse sentido, mas não deixe de ajudar. Né? Não deixe de ser bênção na vida do outro. Se alguém tem necessidade, ajude, contribua. Né? Seja misericordioso nesse sentido. Apresente o evangelho para alguém. Você já pensou que você é misericordioso com alguém quando você apresenta o evangelho para essa pessoa? Você está exercendo o dom de misericórdia? Você está exercendo, sim, uma ordenança de Deus. Você está cumprindo um mandamento, que é de ir anunciar, de pregar o evangelho. Mas você também está sendo misericordioso. Você tem que lembrar que um dia exerceram misericórdia com você quando apresentaram Jesus. Mesmo seja através de um folheto, seja através de um convite. Então nós somos chamados, irmãos, para desenvolvermos os nossos dons e talentos e habilidades. Que tal começarmos a pensar sobre isso melhor? Bem?